Boa madrugada, bem-vindo a você que chegou nesse canal. Meu nome é Ana e o nome desse quadro é Oração e Afeto. Vamos orar pelos seus filhos, por você e pelos seus. Todas as madrugadas estamos aqui e se você quiser, você pode deixar o nome dos seus filhos, os nomes dos seus filhos nos comentários ou o nome de alguém que você conhece e precisa de oração. Estamos aqui para acolher você pai, você mãe, que em algum momento se sentiu sozinho ou cansado, que de repente não tem nem tempo de orar porque tá tão acelerado nesse ritmo louco dessa vida moderna e não se deu conta ainda de que você também precisa de colo, de acalento, de aconchego. Então estamos aqui para orar por você também. Antes de começarmos a nossa oração, eu queria trazer aqui uma reflexão, porque é muito importante refletir também. Essa semana eu vi um caso em algum programa da Record rapidamente, aqui mesmo no YouTube, e eu vou aproveitar esse caso, mas poderia ser qualquer um, porque todos os professores, sem exceção, com certeza lidam muito com isso nas escolas, em suas salas de aula. E só um professor tem noção, né, da profundidade do que isso causa na vida de uma criança, porque é o professor quem mais convive com as crianças geralmente, né? Algumas passam o dia inteiro na escola e elas só voltam para casa à noite para dormir. Então, a escola é a segunda casa da criança e às vezes a primeira, porque ela passa mais tempo lá. Nós conseguimos observar com frequência durante a vida inteira fatos como esse, né, apresentado na matéria da Record, que apresenta um pai e uma mãe brigando pela guarda de uma criança. E veja que hoje nós vivemos num mundo em que temos acesso à internet. Tudo é mais simples em relação a um tempo atrás, no sentido de que as pessoas não tinham nem TV, né? Nem todo mundo tinha TV. Hoje você tem o mundo na palma da mão com o celular, então toda hora é informação, toda hora é matéria, ou seja, tudo muito repetitivo. E isso parece que não é nada, porque a cada dia acontece mais e mais. Segundo a matéria, um pai que não queria o filho, um pai que só se aproximou dessa criança depois de um exame de DNA. Ou seja, não existia nenhum laço afetivo antes, né? E hoje a ciência deixa muito claro o quanto que um bebê sente, o quanto que um bebê ouve. Então, antes desse bebê vir para esse mundo que nós conhecemos, existe uma memória afetiva ali, né? Existem sensações, existem emoções que ele sente. Então, imagino que essa mãe passou sozinha com esse bebê, esperando esse bebê sozinha, né? Convivendo com tudo isso, e aí o bebê nasce, ela cuida do bebê, e segundo a matéria, essa criança tem 4 anos, gente. 4 anos. 4 anos. Uma criança de 4 anos é praticamente um bebê. Imagina como que uma criança de 4 anos pode ser arrancada do colo de uma mãe que, segundo a matéria, não é uma criminosa, não tem um histórico criminoso, nada. Imagina que um bebê, às vezes, o bebê dorme no quartinho dele e por algum motivo, um dia você tira o bebê do quartinho dele, leva ele para outro lugar, ele demora a dormir, porque ele está acostumado a dormir na caminha dele, com o cheirinho dela, ou com o pai, ou com a mãe. Às vezes, a criança dorme com a mãe ou com o pai, ou com os dois,
e um dia ele precisa dormir com a avó, ou o pai tá no hospital, e a criança não dorme, ela chora, ela não quer comer, ela tá inquieta, ela fica aborrecida. Há crianças que sentem febre de tanta saudade. Elas sentem febre. E quando a mãe chega, e quando o pai chega e abraça a criança, nossa, tudo passa. Tudo passa. Às vezes na escola, a pessoa que vai pegar a criança não é aquela que a criança espera, por exemplo. Às vezes é o pai que tem que ir buscar. E quando a avó chega, mesmo ele amando a avó e gostando da avó, ele não quer ir embora com ela. A criança chora, a criança esperneia, como se fosse o fim do mundo, porque para ela é o fim do mundo você prometer que vai pegar ela na escola e não ir. Isso para a criança é o fim. Porque os sentimentos dela são muito verdadeiros, muito profundos. Agora, você imagina, se trocar uma criança de cama, de bercinho, de casa por 1 noite, 2 noites, imagina uma criança que sempre esteve no colo da mãe e do nada, abruptamente, do nada, essa criança é arrancada da mãe. Não para passar 1 noite, não para passar 2 noites. Mas segundo a matéria, essa criança está afastada da mãe há 6 meses. Você tem noção do que é um bebê não sentir o cheiro da mãe por 6 meses? Você tem noção do que é um bebê não sentir o colo da mãe por 6 meses? Não ouvir a sua voz? Ele sabe que quando chora, a mãe corre desesperada, pega no colo, cheira, beija, abraça, dá uma mamadeira. Você sabe que é uma criança chorar a noite inteira e a mãe não está ali, e os adultos em volta dessa criança não se importarem. Gente, isso é tão absurdo. Mesmo que essa criança, que é um bebê, essa criança, se ela voltasse hoje pro convívio da mãe, hoje, esses 6 meses de abandono que ele sentiu, porque é assim que ele se sente, abandonado, e ele não entende por quê. Esses 6 meses que essa criança foi sequestrada de sua mãe no sentido emocional, né? Eu tô falando aqui. Eu garanto pra vocês, por experiência, eu e qualquer educador pode garantir isso, que pro resto da vida dessa criança, essa memória afetiva está completamente comprometida. Essa criança vai dar sinais posteriores, muito posteriores. E ainda quando essa criança ficar adulta, ela vai apresentar traumas infindos desse rompimento, desse sequestro do amor materno, desse desejo de ter a mãe. A criança se torna apavorada, insegura no trato, insegura nos afetos, tem dificuldade de confiar. Quando você se despede dela e fala, amanhã eu tô aqui, ela acha que você tá mentindo. E algumas ainda desenvolvem outras coisas, como raiva, como fúria. Tem dificuldade de aprendizagem, uma série de coisas. Entendem? Agora imagina como que uma mãe vai poder lutar com um pai que, segundo a matéria, é um advogado, né? Acho que há muitos pais advogados que vivem esse dilema. E eu fiquei tentando imaginar, pensar no tamanho da dor dessa criança. Quantas crianças que nós pegamos no colo, soluçando, de saudade do pai, de saudade da mãe. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito profunda, mas muito verdadeira. Há muitas crianças que não conhecem os pais, que não têm o nome na certidão. Quando nós vamos preencher fichinhas da escola, às vezes só consta o nome da mãe na certidão. Por isso que vocês já devem ter visto que a Defensoria Pública e vários órgãos estatais fazem campanhas para sensibilizar esses pais para colocarem o nome na certidão do filho. Porque há crianças que sentem saudade, gente, de um pai que nunca conheceram.
E há crianças que, infelizmente, vivem momentos difíceis e os pais de algumas crianças, por exemplo, que têm problema com justiça e cumprem pena em presídios e em casas de detenção. E há crianças bem pequenas que elas sabem disso. Elas podem não entender, mas elas sabem que o pai está naquele lugar. E às vezes, quando a criança escreve, nós fazemos várias atividades, né? De escrita, de leitura, de oralidade. E nós trabalhamos muito, muito, muito a capacidade de sonhar na criança. Porque a infância do ser humano é o alicerce de uma casa. Assim como você precisa fazer um alicerce profundo e seguro, senão tudo desmorona, o ser humano também é assim. A infância é a parte mais importante de sua vida, porque ela vai comprometer todo o futuro dessa pessoa. Então, quando você tem uma infância saudável, há mais chances de você ser um adulto bem resolvido e feliz. Então, é muito importante que uma criança tenha uma infância plena de saúde, de educação, de amor, de afeto, de valores, né? E quando eles escrevem cartinhas e redações, assim, quando eles estão aprendendo, ou mesmo na oralidade, quando você fala de sonho e pergunta qual é o seu sonho? Qual é o sonho da sua vida? E eles colocam assim, tia, meu sonho é abraçar o meu pai, que está preso. E você fica pensando como que uma criança muito pequena pode passar por isso, entender isso. Pensar que o pai fez uma coisa errada e ele está naquele lugar, mas mesmo assim, ele ama aquele pai. Nem que seja um pai que ele imagina, sabe? É claro que a criança, ela sonha, ela tem um ideal, ela tem o mundo imaginário para poder ser uma criança, né? Então, pensem comigo. Se uma criança ama um pai, sonha com um pai, mesmo que ele esteja no pior lugar que uma pessoa pode estar no mundo, que é numa casa de detenção. E o sonho dessa criança poderia ser um carrinho de bombeiro, um carrinho de polícia, ser um super-herói. Ele só quer abraçar o pai. Imagina, gente. Imagina uma mãe que amamentou, que conviveu com uma criança por 4 anos, ter o filho arrancado dos seus braços e não ter nem condições de lutar, condições de igualdade, porque a gente sabe que o Brasil não tem uma justiça justa. A democracia do Brasil, ela ainda está em construção e muito, muito lenta, né? Só para vocês tentarem mensurar o que significa isso. Então, eu trouxe essa reflexão, não é para dar razão a um nem a outro, né? Porque eu sempre converso com os pais das minhas crianças e eu falo assim, a razão precisa ser sempre a criança. É a criança que tem que estar certa. Os adultos, eles precisam se ajustar. Porque a criança não pediu para nascer. Ela não tem culpa de nada. Se há diferença, se há receio, se há sentimentos ruins, se há imaturidade, tudo isso precisa ficar do lado de fora da casa, na rua, em ruas paralelas. Ao encontrar com essa criança, na presença dessa criança, é preciso que tudo esteja bem, para que ela cresça saudável, para que ela seja feliz. Se você está vivendo alguma contenda e você imagina que sua criança, ela pode tocar o coração do outro e fazê-lo sofrer, e às vezes um adulto tenta atingir o outro, e como sabe que a criança é o ponto fraco dos dois, fica um jogando para o outro lado, um não cede, o outro também não, um não cede, o outro também não. Entendam que todo dano é recebido pela criança e causado por ambos. As pessoas não conversam sobre decidir ter filho, sobre quando vai ter filho, na maioria das vezes, né? A gravidez vem e ela vai acontecendo e não deve ser fácil, não é mesmo? Por isso que precisa ser adulto, precisa ter responsabilidade, precisa se preparar. Mas a maioria não consegue. Então, é muito importante que você atente o seu coração e receba essa mensagem com muita esperança e discernimento. Amem seus filhos.
Amem as crianças, respeitem a infância. Uma pessoa que tem a infância comprometida é muito difícil de conseguir construir uma vida plena. Demora muito a confiar, demora muito a aprender. Às vezes os pais falam, mas meu filho não dorme, meu filho tem dificuldade com isso. Por que meu filho não aprende? Porque às vezes, na hora da aula, quando a criança está olhando a lousa e ela deveria estar entendendo que o A é de amor, que o B é de bom, ouvir a historinha, associar letras e sons, ela está chorando por causa do que ela ouviu em casa. Ela está com medo de chegar em casa. Ela está preocupada com a mãe que ficou em casa e ela tem medo que o pai brigue com ela e vice-versa. Então, quando a criança deveria estar vivendo a vida dela, que é a vida de ser criança, ela está sofrendo por causas adultas que não são dela. Ela está chorando por uma coisa que ela não deveria. Gente, isso também é uma violência. Vamos orar por esses pais, para abrirem seus corações, para entenderem que não importa quem tem razão. Não importa. O que importa é a felicidade do seu filho. E nenhum filho nesse mundo pode ser feliz longe da mãe. Às vezes a mãe, ela não é uma mãe responsável. Às vezes não é uma mãe madura. Não é uma mãe comprometida. Mas esse filho é apaixonado por essa mãe. E ele nunca vai entender por que tiraram ele dos braços da mãe. Não importa a história que você conte. Ele sabe que o adulto é mais forte e é maior. Ele vai balançar a cabeça, mas o coração dele vai guardar isso para sempre. E um dia, em algum momento, ele vai botar isso para fora. Seja por amor, seja pela dor, seja com raiva, mas nenhum sentimento ruim fica guardado para sempre. Uma hora ele vai explodir, de uma forma ou de outra. Vamos orar por esses pais para que Deus toque no coração deles. Para que Deus os faça entender que a criança precisa de raízes em uma terra firme, raízes profundas, para exercer cidadania feliz, para ser um adulto feliz. E toda criança tem o direito de ter uma mãe, gente. De estar perto da mãe, de sentir o cheirinho da mãe. Assim como toda mãe tem o direito de cuidar do seu filho, se ela não oferece a essa criança perigo algum. Diferenças todo mundo tem. Isso é normal. Vamos orar para que esses pais recebam em seus corações que a criança não tem culpa. Ela não pode ser penalizada. Isso fere todos os direitos do universo, meu Deus. É tão absurdo que é difícil até de ouvir. Eu estava editando outros áudios do podcast e simplesmente eu ouvi que a TV estava ligada no YouTube e vi esse caso que eu estava até tentando me abster de ouvir, mas não deu. Isso é muito sério, acontece todo dia, toda hora, o tempo todo. Mas vamos orar por esses pais, para que Deus toque em seus corações. E orar por essas crianças, que esse estrago, essa dor, já foi feito. Mesmo que ele vá para terapia, mesmo que ele volte para a mãe, mesmo que ele viva um mar de rosas, esses 6 meses já estão impactados. E o pior de tudo é que talvez, quem sabe, isso não fosse necessário. Vamos orar para que os pais se amem, se entendam, quanto pessoas, quanto seres humanos. Porque mesmo que você se separe, ou que você nem tenha convivido, mas tenha um filho, aí é família, né, gente? Mesmo que não more junto, mesmo que não converse todo dia, é família. Porque a criança é família. A criança tem o direito de ser amada, respeitada. Se você não respeita a mãe de uma criança, se você não respeita o pai de uma criança, que é o que ela mais ama na vida, quem você vai respeitar? Quem ama uma criança não deixa ela infeliz nem por um segundo. Não machuca uma criança.
não ofende uma criança. Vamos orar. Vamos entregar a Deus. Eu convido vocês a intercederem comigo, a fecharem os olhos, a pensar em alguma criança que você conhece que passa por isso, uma mãe, um pai. Vamos orar, entregar esses pais, essas mães e essas crianças a Deus, para que Deus venha tocar no coração dos homens, das mulheres, das vovós, de toda a família, para nós entendermos de uma vez que a criança é a raiz da árvore que vai fazer sombra para nós amanhã, que vai dar fruto, que vai nos alimentar, que vai cuidar de nós. Elas vão assumir esse mundo. E como elas vão fazer isso? Inseguras, com raiva, com ódio, doentes de solidão porque não conseguem amar, porque não confiam, porque foram abandonadas pela mãe, porque é assim que ela sente. A pessoa fala, às vezes fala, não, sua mãe não quer saber de você, ela não quer mais você. Existe gente que fala isso. Talvez não nesse caso, mas em muitos existem. Eu já ouvi na rua isso. Eu convido vocês a fecharem os olhos, a meditarem nesse momento. Vamos entregar a Deus e pedir, Senhor, eu coloco em tuas mãos e na tua presença todos os pais, todas as mães, todas as famílias. Senhor, venha tocar no coração de todos os adultos que ainda não são maduros o suficiente, que não conseguem ter saúde emocional para compreender, para se perdoar, para entender que a prioridade depois da infância, depois de uma criança, é sempre a criança. Que a infância exige prioridade, que a infância exige cuidados maiores. Senhor, alimenta o coração desses pais, cura as feridas, Senhor. Traz para eles luz, sabedoria, maturidade, que esses pais venham a se entender, que a justiça possa interceder, que tudo venha se acalmar. O adulto pode pedir socorro, pode chamar, ele sabe dizer. A criança não consegue fazer isso. Ela sente uma dor tremenda, um sofrimento tremendo, e ela não sabe explicar. Ela não sabe por que ela está passando isso. Ela não sabe por que a mãe do coleguinha vai na escola buscar e a dele não pode ir. O coleguinha pergunta, cadê a sua mãe? E ele começa a chorar. E lá vai todo mundo para a aula e abraçar a criança. E você se pergunta, meu Deus, quem tira um filho dos braços de uma mãe? Quem faz isso? Quem consegue fazer isso? É muito terrível. Se essa mãe não oferece risco para essa criança, meu Deus, é um ato perverso, doído, monstruoso. E do colo de um pai também, porque as crianças também amam seus pais. Às vezes, são pessoas que têm condutas duvidosas, perigosas, que estão trancados numa cela, gente, numa casa de detenção. E essas crianças chamam por esse pai, sonham com esse pai, ou com um pai que ela imagina. Porque quando eles olham o coleguinha com o pai, com a mãe, ele baixa a cabeça e pensa, cadê o meu pai? Cadê a minha mãe? Porque ela me abandonou. E ela lá chorando, desesperada, porque não pode se aproximar de um filho que saiu do seu ventre, que ela gerou por 9 meses, que às vezes nasce prematuro e precisa ainda de mais cuidados. Meu Deus, Senhor, sensibiliza esses corações, amadurece essas mentes, ó Deus. Faze-os entender, Senhor, que o amor é suficiente para todos, que é possível se entender, é possível compreender, é possível se respeitar. Que o ego doente pode atingir ao outro quando quer vingança, quando quer brigar, quando quer medir forças. Mas quem ama uma criança deve protegê-la, cuidá-la,
guardá-la, amá-la em todas as suas circunstâncias. Não existe nada pior para uma criança do que ficar longe dos seus. Nada, nada. Imagina uma criança de 4 anos, que é quase um bebê. Senhor, vem curar o coração dessa criança, Senhor, para que ela se sinta segura, amada e feliz. Que eles possam se entender, que mesmo distantes, cada um numa casa, possam ser uma família feliz. Porque há muitas pessoas que vivem em casas diferentes e são uma família apaixonada, uma família feliz, uma família bem entendida, compreendida, bem resolvida. Vem trazer a luz, ó Deus, nesse momento de escuridão. A guerra não apresenta nenhum vitorioso. Não existem vitoriosos em nenhum tipo de guerra. Todos perdem. Perdem amor, perdem vida, perdem pessoas. Não existe nenhuma vitória em guerra alguma. Vamos compreender de uma vez por todas que a prioridade é a criança. Vem trazer para os corações, ó Deus, esse discernimento do teu amor. A palavra do Senhor diz: deixai que venham a mim as criancinhas. Isso. Deixem as crianças em paz. Deixem as crianças de fora. Respeitem a infância. Façam um esforço. Façam um esforço para se entender, para se respeitar. Não usem a criança como escudo. Vem tocar, Senhor, nos corações para que todos nós possamos aprender mais a como amar uma criança, a como proteger uma criança, a entender que o amor de uma mãe é o mais importante do mundo, o amor de um pai, que um bebê precisa de sua família, de seu amor, de seu afeto. Meu Deus, que violência arrancar o filho do colo de uma mãe. Quem faz isso? Vamos orar para que Deus trabalhe em todos os corações e que quando esses pais não ofereçam riscos aos seus filhos, eles possam compreender pela luz divina que o amor é real, é possível respeitar mesmo separando, amar, entender, compreender, dividir afeto, dividir amor. Somar é melhor que subtrair. Somar gera força. E quando você subtrai, você diminui tudo, o tamanho, a intensidade. Senhor Deus, toca nos nossos corações, transforma as nossas manias, nossos sentimentos ruins, essa disputa de ego, essa briga de gênero, de sexo, que é só uma coisa maldita. Precisamos nos unir, precisamos nos juntar para todo mundo amar, cuidar, aprender, para que nós possamos dividir os bons afetos, a felicidade. Vem, Senhor, trazer sobre nós luz e discernimento. Se você tem uma criança que passa por isso, ore. Se você vive essa situação, ao invés de você esbravejar e rifar uma criança numa briga, dobre o seu joelho, mãe. Dobre o seu joelho, pai, no chão, sozinho com o Senhor, e ore e clame a Deus. Se Deus ouve a oração de um pecador, por que não ouviria a oração de uma mãe, de um pai? Ao invés de você buscar um juiz, busque a Deus. Quem sabe você conseguir resolver antes disso. Coloque o seu joelho no chão, faça um voto com Deus, se entregue, peça, clame. Deus ouve, Deus está ouvindo você agora. Por que Ele não lhe atenderia? Como que Deus não ouviria a oração de uma mãe em benefício do seu filho? Dobre o seu joelho. Se você quer fazer uma guerra, bote o seu joelho no chão e ore. Ore com fervor, ore com fé. Busque no Senhor uma resposta. Ele vai te dar.
Seja você mulher corajosa, madura. Ore, não desista da oração. Seja persistente. Ore pelo outro que não entende. Peça que Deus trabalhe o seu coração. Para que, em nome de Jesus, essa criança não pague pelo que não deve. Não sofra sem merecer, sem precisar, sem buscar esse sofrimento. Uma criança é só uma criança. Amor não é feito de palavras, mas de atitudes. De atitudes. Quando uma criança tem uma vida triste, por alguma razão, ela tem um olhar triste, um sorriso triste. Ela não quer brincar, ela tem um olhar vazio. Você olha para ela e ela não tem vida. Que Deus possa tocar no coração de todos os adultos, para que todas as crianças possam viver felizes e em paz. Vamos orar por todos os casais que passam por isso. Vamos botar o nosso joelho no chão para que Deus os abençoe. Eu tenho certeza que o Espírito Santo pode tocar esses corações. E esses pais podem se entender, podem se respeitar. E esse bebê poderá finalmente abraçar sua mãe e o seu pai. E ser feliz, ser uma criança plena, que não vai precisar de terapia, de psiquiatra, de um monte de coisas. Depois de 6 meses sem o afeto da sua mãe. Ore na sua casa, dobre o seu joelho. Não desista dos seus filhos, mas não rife. Não rife a nenhum. Não coloque eles na mesa para brigar, pelo amor de Deus. Eles não têm culpa. Que Deus te abençoe. Que Deus possa tocar no seu coração, no meu, para que possamos orar cada vez mais por essas pessoas. E eu desejo muito que esse neném possa abraçar sua mãe, porque tudo que eles querem é o colo da mãe, o colo do pai. Eles só querem ser felizes. Que Deus os abençoe. Amém.